E aí, gente, tudo certo? Boa tarde. Tava meio sumida por alguns motivos pessoais. Infelizmente perdi meu companheirinho. E aí eu fiquei meio uma semana aí sem postar nada. Mas voltei. Eu percebi que o vídeo que eu postei sobre pecado, pecadinho e pecadão, né? Acho que tem algumas pessoas que não entenderam a forma que eu queria colocar, tá? O objetivo daquele vídeo era deixar claro para vocês que qualquer pecado vai me afastar de Deus. E eu, longe de Deus, eu vou morrer, eu vou pro inferno, tá? Então, esse era o objetivo do vídeo. Mas teve algumas pessoas que me mandaram, teve gente que comentou, falando que não concorda, por conta de um pecado específico que Deus não perdoa. Então hoje eu vim falar com vocês sobre esse pecado. Antes, eu quero explicar para vocês algumas coisas. Qual que é a natureza do perdão de Deus? A Bíblia ela afirma que Deus ele é misericordioso e é perdoador e está disposto a perdoar aqueles que se arrependem de forma sincera, de forma genuína, tá? Vamos ler lá comigo em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Fala assim, ó. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem a se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Então aqui, nesse trecho, fala que nós somos redimidos dos nossos pecados, né? Embora nós estejamos sujos, se nos arrependemos e escolhemos obedecer, nós ficaremos limpos, tá? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, tá? Salmos, capítulo 103, versículo 12. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ela afasta para longe de nós as nossas transgressões, tá? Ou seja, todos nós pecamos, né? Todos nós somos pecadores. Mas uma vez que nós escolhemos o arrependimento genuíno, escolhemos a obediência, Ele afasta de nós esses pecados, entendeu? Ele limpa, Ele nos traz purificação, tá bom? Isso revela que não há limite para a misericórdia de Deus, tá? Quando há arrependimento genuíno, tá bom, gente? Uma coisa muito importante. Dani, tá, então você tá me dizendo que de todos os meus pecados eu sou perdoada. Então por que tem um pecado que Deus não perdoa, tá? Vou falar sobre o pecado agora que Deus não perdoa, que é o pecado da blasfêmia. Então vamos ler comigo Mateus capítulo 12, do versículo 31 ao 32. 31 e 32 fala assim, ó. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa era, nem na era que há de vir, tá? Calma. Marcos, capítulo 3, versículo 28. Assim, ó. Eu asseguro que todos os pecadores e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão e é culpado eterno, né? É culpado de pecado eterno. Lucas capítulo 12, versículo 10. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então vamos lá.
Antes de falar sobre Deus não perdoar a blasfêmia, a gente precisa entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? A blasfêmia contra o Espírito Santo é eu atribuir ao diabo aquilo que o Espírito Santo fez. Ou seja, eu rejeitar de forma consciente, deliberada e definitiva a atuação de Deus na minha vida. Presta atenção, definitiva, tá? Consciente e definitiva, tá? A transformação de Deus na minha vida, né? Fechando o coração para o arrependimento, a pessoa se coloca numa condição onde não aceita o perdão, né? Então ela não aceita a graça e endurece tanto o coração que não se permite ser alcançada por Deus. Gente, em toda a minha vida, eu tenho 28 anos, eu só conheci uma pessoa assim, tá? Que realmente estava com o coração totalmente fechado, já tinha passado por experiências e tinha se fechado o coração completamente para o amor de Deus. Só uma pessoa. Não é um pecado cometido por engano, fraqueza ou dúvida. É uma rejeição consciente, tá? Então, uma coisa que a gente precisa separar aqui eu sou cristã desde que eu nasci, né? Então é muito comum a gente ver no mundo cristão alguém falar assim, não fala assim porque isso é blasfêmia. Menina, não fala assim porque isso é blasfêmia. Tipo assim, falar alguma coisa assim, questionando, sabe? E aí a pessoa te corrigir falando que aquilo é blasfêmia. Na verdade, não é, tá? O que é a blasfêmia, então, em si? A blasfêmia, eu anotei aqui a definição bíblica da blasfêmia, que é assim, ó, falar mal, insultar, desprezar, desonrar, ofender ou atribuir falsamente algo contra Deus, contra coisas sagradas ou contra a ação divina. Só que a blasfêmia, ela é pecado quando ela é consciente e definitiva. Quando a gente passa por alguma situação onde a gente questiona, já vi casos que a pessoa fala mal, né, de Deus mesmo, mas depois se arrepende, isso não é considerado blasfêmia. Por quê? Porque a blasfêmia em si ela é uma coisa definitiva, tá? Então, olha, não importa o que Deus fez na minha vida, não importa o que isso e que aquilo, não importa, eu não quero mais, entendeu? Chega pra mim, deu. Isso é blasfêmia, tá? É você de forma consciente e definitiva rejeitar a ação de Deus, tá? Agora, se é uma pessoa que passou por uma situação que tá com raiva, tá com dúvida, não entende ainda, sem aquele conhecimento devido, então ou tipo assim, igual eu falei, a pessoa tá com raiva e aí na hora da raiva ali ela fala alguma coisa que não deveria, né? E se arrepende depois, muito importante, né? Se arrepende depois, ela tem perdão sim, tá? Então, blasfêmia definitiva e consciente não tem perdão, tá bom? Continuando, então. Pecados que são perdoados, né? Assassinato, rei Davi colocou lá o cara na linha de frente para morrer depois do adultério, que ele também cometeu. Mentira, Pedro mentiu. Negação, Pedro negou Jesus 3 vezes. Roubo, o ladrão na cruz. Ainda hoje tu sentarás ao meu lado, tudo mais. Perseguição, Paulo, antes da conversão, ele era perseguidor dos cristãos, né? Então, basta que haja um arrependimento sincero que você será perdoado, tá bom? Os fariseus haviam presenciado milagres, libertações realizadas por Jesus através do Espírito Santo. E mesmo assim, atribuíram tais obras a Beelzebul, o diabo, tá? Portanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é simplesmente falar uma palavra ofensiva, é atribuir ao diabo aquilo que claramente é obra do Senhor, tá? Obra do Espírito Santo. Por que é imperdoável, né? Porque é uma rejeição consciente e deliberada da ação do Espírito Santo, que é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, tá? Porém, quando tiver arrependimento genuíno,
tem perdão. Mateus capítulo 12, versículo 32. Acho que eu li esse exemplo. Uma pessoa que vê claramente um milagre, uma cura, uma libertação operada pelo Espírito Santo, mesmo entendendo no fundo que é Deus, ela endurece o coração e afirma que isso é uma obra do diabo, zombando, rejeitando, insultando conscientemente. Tá? Então, se por algum momento na sua vida você estava com raiva, você estava com dúvida e você acabou cometendo uma dessas coisas, mas depois você se arrependeu, pediu perdão, fique tranquilo que você foi perdoado, tá? Agora, se mesmo assim, mesmo você reconhecendo que foi obra de Deus, que aquilo não tinha como acontecer, que o Espírito Santo estava, você sentiu a presença de Deus ali e você atribuiu a outra coisa ou não reconheceu, endureceu seu coração, sinto muito lhe informar, mas você não foi perdoado. Beleza, galera? Deu pra entender? Ficou claro? No outro vídeo lá eu tava falando sobre pecado. Nesse eu já estou falando sobre perdão. Beleza? E é isso, galerinha. Se você tem alguma dúvida, continua, pode me mandar comentário, pode comentar meu vídeo, pode me mandar mensagem e a gente explica aqui, tá bom? Tchau, tchau.